Romarinho adoraria voltar ao Corinthians, mas há um grande problema para que essa negociação avance. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes e fala também e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Para falar sobre Romarinho, que adoraria voltar a jogar no Corinthians, ele foi ídolo do Timão, tendo sido super importante em conquista de Libertadores da América. Lá se vão 10 anos que ele trocou o Corinthians pelo Oriente Médio, e agora livre no mercado ele decidiu voltar ao Brasil. Vou acrescentar, ele tem conversado quase que diariamente com funcionários dos tempos em que ele ainda era atleta do Corinthians. E ele deixou bem claro para todos esses funcionários que adoraria jogar no Timão. Mas há hoje um grande entrave, que atende pelo nome de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians olha com desconfiança para a capacidade física do atacante de 34 anos de idade, que sempre teve a mobilidade como seu grande trunfo. Importante lembrar também que o Fabinho, sempre que perguntado, adota o discurso de que é contrário ao retorno de jogadores que já fizeram sucesso com a camisa do Corinthians para o próprio Timão. Ele acha que são raros os casos de jogadores que se destacaram e que conseguem, num retorno, repetirem o mesmo desempenho, o mesmo nível de atuação. Então, hoje, dá para dizer que o Romarinho está distante do Corinthians e isso passa muito pela postura do diretor executivo de futebol alvinegro. Com um detalhe importante, o Corinthians busca até em caráter de urgência um atacante de lado de campo. E para fechar com o Corinthians, o Romarinho toparia baixar bem sua pedida. Nos tempos de Arábia, ele ganhava salários estratosféricos, isso está completamente fora da realidade. Só para completar, ainda sobre a dúvida que para em relação à condição do Romarinho. Nos 10 anos de Oriente Médio, foram 394 jogos, 201 gols e 57 assistências. Na última temporada, 21 partidas, 11 gols e 5 assistências. Acho que vale o risco, mas gostaria de saber sua opinião. Use espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Para falar sobre a grande bomba do dia, Memphis Depay mais uma vez notificando de forma extrajudicial o Corinthians. Tudo por conta do atraso no pagamento dos prêmios do Campeonato Paulista e de direitos de imagem. A dívida é superior a 6 milhões de reais. O Corinthians, nessa notificação, foi avisado também de que o Memphis Depay cogitava nem aparecer na reapresentação do elenco marcada para sábado e que, a partir daí, se não pagasse esses mais de 6 milhões de reais até o fim do dia, o Corinthians também seria impedido de usar a imagem do Memphis Depay. O Timão foi procurar o Memphis, que assegurou que não é bem isso.
Essas medidas foram tomadas por seus advogados sem aprovação do atleta. O Memphis também garantiu que estará na reapresentação do elenco no próximo sábado. Ele até postou um story de uma mala e ao fundo um mapa mundi mais centrado no Brasil, dando a entender de que ele já está preparando a viagem para voltar para cá. De qualquer forma, a repercussão extremamente negativa, até porque o Corinthians tem uma série de outras pendências, por exemplo, não pagou o prêmio do Campeonato Paulista para nenhum outro jogador, deve direitos de imagem para vários atletas, jogadoras do time feminino ainda não ganharam o prêmio da Libertadores da América da temporada passada e ninguém se manifestou ou ameaçou o Corinthians como o Memphis Depay. Há dentro do Parque São Jorge a convicção de que o Memphis está preparando o terreno para deixar o clube. Vale a lembrança de que 10 dias atrás surgiu uma proposta do Besiktas que ainda não foi oficializada, ou pelo menos não chegou aos ouvidos do timão. Só para arrematar, importante contar que Davi Pastor, lateral direito que você soube primeiro, que estaria sendo especulado no Corinthians, deu uma entrevista afirmando que o nome dele de fato está no Corinthians. Abre aspas para ele, meu nome foi jogado lá. Eles analisaram e, pelo que eu soube, gostaram. Estão precisando de um lateral direito para compor o elenco. E aí surgiu meu nome. Quem não quer jogar no Corinthians? Perguntou o atleta que pertence à Farense, time que acaba de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol português. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pastor no Corinthians e Ronald e Biel, me responda. Bom, sobre Ronald eu mandei mensagem para o empresário dele ontem, não há novidade. Sobre Biel, o empresário tá em lua de mel, tá meio tá difícil de fazer conexão, contato, tá? Sobre o Pastor, ele deu uma entrevista hoje. O Pastor é um lateral direito brasileiro que joga no Farense. O time dele foi rebaixado para a segunda divisão e eu fui o primeiro a falar sobre o Pastor no Corinthians. O que tinha me passado aqui, o nome foi sugerido para o Fabinho Soldado. O Fabinho fez uma avaliação, pediu para que o pessoal do Cifute também olhasse. Todo mundo gostou. A partir daí passaram a existir negociações. E hoje o Pastor deu uma entrevista afirmando o seguinte, ele deixou claro que existe conversa e existe chance. A frase é, meu nome foi jogado lá, é o Pastor falando, tá? Eles analisaram e, pelo que eu soube, gostaram. Estão precisando de um lateral direito para compor o elenco. E aí surgiu meu nome. E quem não quer jogar no Corinthians, quando perguntado se ele toparia ou não, ele deixou bem claro que por ele o negócio vai sair, tá bom? Salve, Nicola! O Memphis sem pai agora virou um gatinho e vai voltar. O jurídico dele difamar o clube não dá justa causa? Como assim? Time de facção não pode reclamar, né? Vamos lá, Dino, o Corinthians está devendo de fato para ele, tá? Essa é uma informação real. Houve de fato a cobrança. O Corinthians não conseguiu fazer o pagamento, mas prometeu que tá boa parte desses mais de 6 milhões até o fim dessa semana. O que o Memphis recuou porque deve ter percebido que o filme dele ficou bem queimado com torcedores do Corinthians. Imagino que as redes sociais dele devem ter sido invadidas por torcedores nem um pouco satisfeitos. E aí ele disse para o Corinthians, não, pessoal, foi o meu advogado que entrou com essa notificação, afirmando que eu não iria no sábado. Eu estou confirmado sim, minha viagem já estou preparando a viagem, estarei na representação do elenco no próximo sábado. Acho que o Corinthians precisa ficar esperto. Esse jogador não me parece ser muito confiável não, tá? Beleza? Registrada a pergunta. Fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar, o Adriano Rubens. Adriano, até mandei... deixa eu contar uma boa. Tava perguntando hoje para uma pessoa lá do Corinthians por que o Romarinho ainda não virou reforço do Timão. O Romarinho tá desesperado para jogar no Brasil e adoraria jogar no Corinthians. Ele nem vai poder admitir isso de forma pública, mas eu posso assegurar que ele mantém contato com funcionários da antiga, com jogadores da antiga. Romarinho é super identificado com o Corinthians, né? E se dependesse dele, o Romarinho jogaria no time. Já teria se acertado com o Corinthians. A verdade é que esse movimento não aconteceu e nem deve acontecer, porque o Fabinho Soldado está muito pouco propenso a trazer jogadores de volta a timar o Timão, jogadores que já passaram por lá. Ele entende que o Romarinho poderia ter dificuldades físicas por conta dos 10 anos de mundo árabe, enfim. Não dá para dizer que há um entusiasmo do diretor executivo de futebol alvinegro, tá? Deixa eu só dar uma palhinha sobre o episódio Memphis Depay, a grande bomba da quarta-feira. Pela manhã fomos surpreendidos com a notícia de que o Memphis Depay optou por entrar na justiça com uma notificação extrajudicial contra o Timão.
Essa notificação se deu porque o Memphis cobra o pagamento de prêmios do Campeonato Paulista e direitos de imagem atrasados, mais de 6 milhões de reais. E nessa notificação, o Corinthians era informado que se não fizesse o pagamento até o fim dessa quarta-feira, o Memphis não se reapresentaria com o restante do elenco no próximo sábado. E mais do que isso, que o Corinthians estaria impedido de utilizar os direitos de imagem dele. Seria o princípio do fim. Era o Memphis alertando e sinalizando que estava disposto a ir embora. No nosso grupo de Telegram. Como é que ficou essa história? O Corinthians fez o pagamento? Não, o Corinthians não conseguiu quitar os mais de 6 milhões de reais, embora ao longo de todo o dia o presidente interino do clube, Osmar Stabile, tenha trabalhado na busca por parte desse dinheiro. Já houve um contato com o Memphis, prometendo quitar uma boa parte desses mais de 6 milhões até o fim dessa semana, tá? E o Corinthians também se prontificou a criar um calendário para zerar essa pendência. Por outro lado, e sentindo que a repercussão foi extremamente negativa, o Memphis Depay já sinalizou que estará na reapresentação do elenco no próximo sábado. Ao longo do programa vou trazer mais desdobramentos dessa história que é super importante. Beleza? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importante do maior clube brasileiro, do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, ativar também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Corinthians, tá ligado, rapaziada? E já deixando aquele like maroto aí pra fortalecer legal, valeu? Vai se inscrever no canal também, ativa o sininho das notificações, top demais isso aí, né, rapaziada? Pega esse vídeo aqui, espalha no grupo de WhatsApp, Telegram e muito mais, valeu? Fortalece nosso trabalho aí. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos tudo, vamos pra cima, fui.